Oi gente, começando mais um vídeo por aqui. Tá um dia bem chuvoso aqui em Lisboa. Hoje é o primeiro dia da primavera, então tô bem feliz. E isso me motivou também a mostrar um pouquinho de como é a minha rotina aqui em relação ao doutorado, né? Eu tô fazendo doutorado em Ciências da Comunicação. Eles chamam aqui de doutoramento, né? Então é um nome um pouquinho diferente. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco como é a rotina, eu vou mostrar um pouquinho da universidade, vou comentar um pouquinho de como funcionam as aulas. E eu acho que o primeiro ponto para falar para vocês é que as aulas elas acontecem no regime pós-laboral. Então eu termino meu trabalho, na verdade eu vou antes para a faculdade, então é meio-dia no Brasil, é o meu horário de almoço. Então aproveito esse horário de almoço para ir para a faculdade, para já, né, não perder tempo da minha jornada de trabalho. Aí eu começo a minha jornada de aulas ali à noite, que já é depois que eu terminei meu trabalho no Brasil, então eu consigo conciliar. Por ser pós-laboral, então eu tenho aulas na sexta e também no sábado. É esse regime pós-laboral, né, que eles chamam, que é o que me permite poder fazer o doutoramento aqui, porque eu consigo conciliar com o meu trabalho, né, no Brasil, continuo trabalhando no Estadão. E acredito que tem várias particularidades do doutorado, né, esse vai ser um vídeo introdutório sobre como é a minha rotina fazendo as aulas do doutoramento. E se vocês tiverem mais dúvidas, também pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. Mas eu pretendo também contar um pouquinho mais sobre como é o processo de seleção, os documentos, o visto e tudo isso, os valores também. Esse vai ser um vídeo de introdução, né, um pouquinho comentando da minha rotina do doutorado, mas eu pretendo fazer outros também, mostrando um pouquinho também sobre qual é a minha tese, o que eu vou estar estudando, vou contar pra vocês nesse vídeo. Então, como eu ia falando, agora é o meu horário de intervalo no Brasil, eu aproveito, né, pra almoço bem rapidinho, já vou pra faculdade, porque daí eu consigo fazer as minhas reuniões e terminar a minha jornada de trabalho. E assim que eu termino a minha jornada de trabalho, eu começo a minha jornada de aulas. Então hoje é uma sexta-feira, tô indo pra faculdade agora, vou mostrar pra vocês, né? Eu pego o ônibus até a faculdade. O legal desse campus, né, que é o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, é que eu pego um ônibus direto da minha casa. Então, eu só pego um ônibus e chego lá, isso é muito bom, muito prático. E vou mostrar um pouquinho pra vocês como é a minha rotina. E a gente vai então se falando ao longo desse vídeo, dessa rotina de doutoramento. É isso, e até daqui a pouco.
Oi, gente, tô aqui de novo pra falar com você sobre o meu doutorado. Eu acho que eu demorei muito pra fazer esse vídeo porque eu nem sabia se eu ia continuar fazendo doutorado. Acho que desde a época que eu gravei aquele vídeo, né, já mudou a estação, já não tá mais inverno, agora já tá verão. E muitas coisas aconteceram nesse período. É por isso que esse vídeo se chama A Dor e a Delícia de Fazer o Doutoramento, porque acho que naquela época eu tava bem empolgada, assim, pra falar sobre o doutoramento, falar tudo sobre o processo, falar um pouco também sobre a minha pesquisa, né, sobre o que eu tô pesquisando. Mas ao longo do tempo eu tive vários problemas no doutoramento, assim, e eu vou tentar resumir, explicar um pouquinho pra vocês. Porque a gente também vai pegar um cafezinho e eu quero levar vocês comigo pra pegar esse cafezinho, porque eu vou num lugar diferente hoje. E eu acho que é importante a gente conversar também, pegando um cafezinho, esperando um pouquinho a cabeça, acho que é bem importante. Então, assim, de uma maneira geral, gente, o doutoramento é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, assim, com certeza. É algo que me faz duvidar da minha capacidade, assim, todo o tempo. E eu acho que é importante também aqui deixar claro como é que funciona, para que se você estiver pensando em fazer um doutoramento, um doutorado na Europa, você tenha ciência disso. Eu dividi em 3 tópicos, tá? O primeiro tópico, gente, é que a metodologia aqui de aprendizado, de ensino na Europa, ela é muito diferente do Brasil, pelo menos nas ciências da comunicação. O meu curso é em ciências da comunicação. Ele é muito diferente do Brasil. Metodologicamente, ou seja, os processos que você tem que fazer pra conseguir entregar a tese, eles são muito diferentes do Brasil. Começa que no Brasil a gente tem 4 anos, né? E aqui são 3 anos, esse doutorado de ciências da comunicação. E no Brasil você tem 4 anos, onde você tem os 2 primeiros anos com aulas. E se entende muito no Brasil, assim, pelo que eu pesquisei, que é óbvio que você já tem muito conhecimento acadêmico, né? E você já fez, né, a licenciatura, né, ou o bacharelado, você também já fez o mestrado, então já tem muito conhecimento, né, sobre a tua área, mas às vezes você até tá fazendo em uma outra área, né, por exemplo, eu fiz mestrado em sociologia, sou formada em jornalismo, fiz mestrado em sociologia e agora doutorado em ciências da comunicação. Mas aqui na Europa, pelo menos na Universidade de Lisboa, no meu instituto, né, é um pouquinho diferente, é um percurso muito sozinho, então eu tenho 1 ano de aula só, e é 1 ano de aula, assim, com muito rigor, muito mesmo, assim. E muito pressuposto de que muita coisa você já sabe. E como eu fiquei 10 anos fora, fiquei 10 anos trabalhando, né, fora da questão acadêmica, eu tinha muita coisa que eu não lembrava, muita coisa que eu tinha esquecido, e muita coisa também que não era mais do meu dia a dia, sabe? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, de maior dificuldade, maior dor, assim, que eu consegui, assim, identificar. Eu acho que é por isso que também demorou tanto pra eu fazer esse vídeo, né? Eu tô terminando aí o 2º semestre de aulas, então eu tô terminando o 1º ano, né? E eu demorei muito até pra falar sobre o doutoramento aqui no canal, porque eu realmente não sei se eu vou continuar, né, o doutoramento. Até o momento eu tô terminando os meus artigos, né, meus trabalhos do 2º semestre. Mas eu tive muitas dúvidas se esse era o caminho necessário, assim, porque isso exige muito, é uma exigência muito grande. Isso me leva ao segundo ponto, assim, do que eu queria falar aqui, né, nesse vídeo, que é um pouco sobre justamente o rigor esperado nas universidades europeias. É um rigor muito grande, gente. Tem que ter cabeça. E eu acho que às vezes eu não tenho cabeça. Trabalhando também, né, eu trabalho full time pro Brasil, com horários bem diferentes, assim, né, então eu trabalho, como você sabe, eu já mostrei minha rotina aqui no canal, trabalho do meio-dia, mais ou menos, até as 9 da noite, então eu tenho aí a parte da manhã pra fazer os meus trabalhos. Eu tô dividindo a minha rotina de uma maneira bem louca, assim, acordando às 6h30 da manhã, daí das 7 até as 8h30, mais ou menos, eu fico ali fazendo os trabalhos do doutorado, né, tentando ali avançar um pouquinho. Aí eu vou pra academia, volto da academia, tomo um café, daí depois, ali por volta de umas 10h30, 11 horas, eu tento fazer alguma parte aqui do conteúdo, ou já começo a trabalhar um pouquinho antes também, porque é muita demanda no trabalho. Então, é um rigor muito grande, então acho que é uma coisa que eu não tava esperando muito do doutoramento. Na verdade, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não imaginava o quão difícil seria. Então, acho que isso acabou me deixando um pouquinho assim, ainda tô passando por esse processo, né, de saber se é isso mesmo que eu quero, de entender se eu vou ser capaz de chegar até o final. Eu ainda tô duvidando um pouco.
pouco, principalmente porque é muita coisa mesmo, assim, e eu acho que a dedicação que eu tenho talvez não seja suficiente, né? O tempo disponível que eu tenho talvez não seja suficiente, mas estamos remando, vamos ver até onde vamos chegar. O último ponto, assim, que eu acho que é um pouco da delícia de fazer um doutoramento, assim, acho que quando você consegue entender qual é a área temática que tu quer trabalhar, quais são os estudos que tu quer trabalhar, às vezes quando tu encontra uma pesquisa que é muito semelhante à tua e tu pensa, cara, eu não tô maluca, tem gente fazendo a mesma coisa que eu. Isso é muito legal, é muito interessante, e eu acho que nesse período, assim, nesse 1 ano, o que eu tive de experiência também em relação ao doutoramento é que é muito legal também a área científica, né, a pesquisa científica dentro da comunicação, das ciências da comunicação. Foi legal ter esse contato novamente, né, com a área científica, e foi legal viver essa experiência numa universidade aqui da Europa, né. Eu queria muito ter vivido essa experiência na graduação, ter feito intercâmbio, mas eu não consegui fazer por vários motivos, financeiros e oportunidade. E agora, né, eu consegui. Acho que essa é uma delícia, assim, também, conseguir ver as coisas que até onde... Essa aqui tem doutorado em fofura, né? Doutorado em fofura, Lolinha, com vocês. Queria também deixar esse depoimento aqui um pouco do que eu acho, assim, em relação ao doutoramento. E é isso, gente. Queria explicar um pouquinho e vou falar da minha pesquisa, sim. Sobre o que eu tô pesquisando. Tem a ver com redes sociais. É uma área que eu trabalhei durante toda a minha carreira acadêmica e tem a ver com uma coisa que eu acredito realmente, sabe? Eu acho que quando a gente encontra essa área que a gente acredita, algo que a gente acredita, é muito interessante poder continuar na pesquisa acadêmica. Mas agora eu vou lá pegar um cafezinho, porque eu tô no meu horário de intervalo aqui, são 4 horas da tarde, são meio-dia no Brasil, agora nesse horário de verão, e eu tô muito empolgada pra ir lá pegar meu cafezinho, mas eu tô muito empolgada também, e esse é o segundo semestre, é o último semestre de aulas, e se eu conseguir entregar todos os trabalhos até o final, eu consigo então aí acabar a parte de aulas, acabar a parte de trabalhos e ficar só com a tese durante 2 anos, que daí, é claro, é muito trabalho de ida e volta, né, de refação, de refazer as coisas, mas aí vem a parte interessante também, aplicar os testes, aplicar a pesquisa em si, entrevistar as pessoas, eu vou entrevistar jornalistas, vou entrevistar também jovens adultos que consomem notícias especificamente por uma plataforma, e esse é o último spoiler que eu vou dar sobre a minha pesquisa. E a ideia também é mostrar um pouquinho, né, desse processo de pesquisa aqui no canal, mostrar um pouquinho sobre como eu tô evoluindo na minha pesquisa no doutorado. Quero falar também um pouquinho sobre o processo de seleção. Acho que essas são as coisas mais importantes, assim, mais curiosas pra falar pra vocês. Porque cada um também vai entender um pouquinho como funciona o processo. E é isso. Bora lá, então? Gente, olha esse dia de sol maravilhoso. Você acha que vai ficar em casa? Eu não. Pegando meu horário de almoço para pegar meu cafezinho. Uma coisa que eu queria falar com vocês em relação ao doutorado é que, assim, eu sempre tive o desejo grande, assim, de estudar fora do Brasil, de ver essa experiência, como eu falei, no intercâmbio. E o doutorado surgiu para mim como essa oportunidade mesmo, assim, sabe? De conseguir estudar e de fazer, ter o título, é claro, de doutora. Isso é uma coisa que me chama atenção. Mas eu não sei se eu pretendo continuar na carreira científica, sabe? Eu sou jornalista, eu sempre gostei muito de trabalhar com jornalismo. E é uma das coisas que eu sinto falta, né? Porque hoje eu trabalho com análise de dados de jornalismo, então é um pouquinho diferente, assim. E eu gosto muito da parte prática, sabe? Então a pesquisa acadêmica, ela é muito bastidores, assim, digamos assim, né? A gente fica muito por parte... muito na pesquisa, às vezes até dando aula, mas eu não descarto essa possibilidade, sabe? Então o doutorado surgiu pra mim muito como essa oportunidade de morar fora. Então acho que essa é um pouco da minha motivação e eu queria explicar isso também, porque às vezes não fica muito claro, né? Tipo, a pessoa trabalha, por que ela tá fazendo doutorado, né? Mas é mais ou menos isso a minha motivação. E agora chega de papo, vamos pegar nossa